ainda nessa noite. Minha oração é para que a paz de Deus e o amor de Deus esteja sobre todos nós, uma paz que podemos sentir a cada instante, uma paz que ultrapassa a compreensão humana, como diz o texto, excede a todo entendimento. É uma paz diferente da paz que o mundo dá, é uma paz não por ausência de conflitos, não porque não tem luta, é uma paz que, embora haja luta, e embora haja conflito, e embora ocorram diversos problemas todos os dias, a gente se enche dessa paz, porque é uma paz que vem de Deus. É um amor que lança fora todo medo, é um amor que te encoraja a crer, é um amor como esse cantado pelo Mateus, que te faz colocar o pé para fora do barco e caminhar sobre as águas. Vamos orar? Senhor, nessa noite, mais uma vez reunidos aqui nesse lugar em Teu nome, nós te suplicamos e desejamos, ó Pai, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Comunica as Tuas verdades espirituais à nossa mente, Senhor, que nós possamos sair daqui certos de termos ouvido a Tua voz, e é em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto dessa noite é um pouco de história, é um pouco da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Você sabe muito bem que depois de Davi reinou Salomão, e foi o último rei cujo reino de Israel ainda estava inteiro. Logo depois de Salomão aconteceu a divisão do reino, onde das 12 tribos de Israel, 10 foram se juntar ao reino do norte, 2 tribos, Judá e Benjamim, foram se juntar ao reino do sul, formaram reinos independentes, houve uma divisão no reino. Reino do norte, um rei muito famoso a essa época do texto que leremos foi o rei Acabe, marido de Jezabel. Muitos já ouvimos falar sobre o rei Acabe. E contemporâneo a Acabe no reino do sul era o rei que nós leremos e estudaremos e pensaremos e vamos refletir sobre os seus feitos. Era um rei do reino do sul, um rei justo, um rei bom, um rei que seguiu o que Deus queria e cumpriu a vontade de Deus, que é o rei Jeosafá. Para isso eu queria te convidar a abrir o texto bíblico no segundo livro das Crônicas de Israel, no capítulo 20. 2 Crônicas 20. Tem um ditado que apregoa que depois da tempestade vem a bonança. Depois de momentos muito duros e difíceis, depois de momentos confusos, depois de momentos de intensa guerra e dor, de alguma forma as coisas se acalmam e a gente experimenta tempos de paz. Se isso é verdade, e de fato é, também é verdade o contrário, dizer que depois de um longo tempo de bonança, vez ou outra surge uma tempestade. E as coisas na nossa vida vão se sucedendo dessa forma, períodos de tempestade com períodos de bonança. Josafá aqui experimentava um grande e longo período de bonança, colhendo os frutos do que seu pai plantara anos antes, enquanto rei do povo do sul, o rei de Judá, o rei Asa, foi outro rei temente a Deus. Josafá colhia os frutos. Só que eis que um dado momento que nós leremos no texto, 2 Crônicas, capítulo 20, esse longo período de bonança é acometido de um período de tempestade. E aí começa a aparecer algo diferente dentro do reinado de Josafá, e é essa reação, e ele como homem temente a Deus, e o que ele fez é que nos interessa nessa noite. Vamos ler 2 Crônicas 20, a partir do verso 2. Estava tudo bem, então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, uma cidade também conhecida por Engede. Então Josafá temeu, teve medo, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Vamos dar uma paradinha por aqui. Primeira coisa que a gente vê quando Josafá recebe a notícia, ele como um homem
tal qual Elias, sujeito às mesmas paixões que nós, quando ele ouve dizer que vem exércitos, não só um, mas exércitos diferentes que se juntaram para guerrear contra ele, o primeiro sentimento que ele teve e o primeiro sentimento que qualquer um teria sentado sobre aquele trono é o mesmo que você tem todos os dias quando recebemos notícias difíceis e duras. É medo. É medo do fracasso, é medo de não conseguir prevalecer diante das dificuldades, é medo pela indecisão ou pela incerteza do futuro, é ter medo sobre aquele estado de coisas tão boas e tão perfeitas, estava tudo bem até ontem, mas agora essa notícia arrebentou o meu dia, acabou com o meu dia. Se a gente pudesse e tivéssemos essa força e esse poder, escolheríamos só notícias boas. Só que em um dado momento vem uma ligação, um dado momento vem um e-mail, em um dado momento vem alguém e conta uma certa notícia para Josafá, seus conselheiros, de que um grande exército estava se levantando. E ele, tal qual um humano normal, teve medo. A questão não é o medo para os estudiosos da psicologia é encarado até certo ponto como algo positivo. O medo é o que te dá a consciência do perigo. É o medo que te faz preservar a sua vida e não se expor a riscos desnecessários. É o medo que te faz pensar 2 vezes antes de atravessar a rua. É o medo que te faz tomar mais cuidado. O grande problema é quando o medo avança desse estágio inicial e dentro dessa normalidade e se torna um medo paralisante, um pânico descontrolado. E aí sim, o desequilíbrio do medo é o fator complicador. O ponto é, e o que nós aprendemos em primeiro lugar, e no primeiro ponto dessa noite, é que nós aprendemos com Josafá, que quando ele teve medo, ele não parou, e ele não se desesperou, e ele não teve a sua fé abalada, pelo contrário. O que Josafá fez quando teve a má notícia e teve medo? Ele buscou ainda mais o Senhor. Ele buscou um pouco mais. Ele chamou todo o povo para um jejum. Ele buscou se fortalecer espiritualmente para o momento da batalha. Isso me mostra e mostra para você algo que hoje pela manhã discutíamos lá na EBD com os jovens. Um homem natural, um homem que só pensa com a mente humana, quando recebe essa notícia de que um grande exército virá, talvez um rei naquela posição diria: ora, vamos fortalecer os nossos exércitos, vamos preparar mais armamentos, vamos redobrar o tamanho da tropa, vamos equipar a equipe para a guerra. Josafá entendia, e eu preciso que você entenda nessa noite, que quem luta a nossa batalha e quem luta a minha e a tua batalha não somos nós mesmos, a batalha é do Senhor. Essa já era a inspiração da música, quando os grandes homens de Judá viram o inimigo, o Senhor mandou que eles não temessem, pois daria a vitória, os mandou a cantar uma nova canção, e a inspiração toda está aqui no texto de 2 Crônicas 20. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer ao temer e ao sentir medo é não nos permitir que o medo nos paralise, mas além disso é tomar uma ação concreta e real na direção da busca de poderes espirituais que nos prepararão a passar pela batalha e pela luta. Tal qual tentaram fazer com Davi, tal qual homens que não possuem uma mente espiritual vão te aconselhar: olha, você vai lutar contra Golias? Então peraí, para lutar contra Golias você precisa dessa armadura aqui, porque se você for do jeito que você está a lutar contra Golias, você vai perder. Quando que de fato o que vence a luta entre Davi e Golias era a armadura? Com certeza não, Davi não consegue nem andar com aquilo troço. Ele tira tudo e pelo nome pelo qual ele vai à guerra é o nome pelo qual você vai à tua guerra todos os dias, que é o nome do Senhor, Rei dos Exércitos e Todo-Poderoso nas batalhas. É por causa desse nome que nós vencemos as nossas guerras todos os dias, não por causa de armaduras ou bom preparo ou qualquer coisa que seja. Quem vence a nossa guerra não somos nós mesmos. Infelizmente, irmãos, a gente vive num tempo de uma sensação de autopreservação da vida muito grande. Uma sensação e um estímulo a autopreservar a nossa existência enquanto indivíduos muito grande.
e tentamos nos proteger contra tudo e contra todos. Possivelmente, se pudéssemos, todos estaríamos andando em carros blindados na nossa cidade do Rio de Janeiro. É porque é caro, talvez nem todos consigam. Se pudéssemos, optaríamos por isso. Se pudéssemos, optaríamos por reforçar a segurança da nossa casa ao extremo, a redobrar a quantidade de trancas e de câmeras de vigilância. Quando, na verdade, o que nós precisamos não é recusar essas coisas, não estou falando para a gente dormir de porta aberta, não me interpretem mal, mas é entender que, embora hajam muitas trancas e embora haja muita blindagem nos nossos carros, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Percebe? Há uma sentinela, talvez hajam 2, 3, 4, 50 sentinelas, mas se não for o Senhor, meus irmãos, mas se não for o Senhor a fazer, não adianta nada e nada adiantará. Primeira pergunta que eu te faço nessa noite é: o que você faz quando você sente medo face às dificuldades e batalhas da vida? A gente precisa reaprender como devemos fazer, olhando para Josafá, e responder essa pergunta da seguinte forma: o que eu faço? Eu busco a Deus. Eu busco ao único que pode me livrar de toda e qualquer situação. É a Ele e ao poder dEle e a ser conduzido por Ele todos os dias que eu busco. Um segundo ponto, a partir do verso de número 5 desse mesmo capítulo, a gente aprende um pouco mais com Josafá. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de Canaã? E diante do teu povo de Israel, não a deste a semente de Abraão, teu amigo, não deste essa terra para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. A segunda coisa que Josafá faz, irmãos, e nós precisamos fazer, além de, embora tenhamos medo, passamos a buscar a Deus com intensidade na hora da dificuldade, a segunda coisa que ele faz é relembrar coisas grandes e poderosas que Deus fez no passado. A segunda coisa que ele faz é olhar para o passado da nação de Israel, entender quem era aquele povo, um povo gerado a partir de Abraão, que peregrinou naquela terra, a terra a qual foi prometida, que ficou escravo no Egito durante 400 anos, que liberto da escravidão do Egito, peregrinou no deserto por mais 40 anos, que invadiu a terra, que saqueou todas as cidades, a começar por Jericó, e foram conquistando cidades após cidades com Josué. E em todas essas batalhas, quem deu a vitória, irmãos? O próprio Deus deu a vitória. Josafá traz isso à mente. Não era a primeira vez que Israel estava sendo confrontado, não era a primeira guerra de Israel, não era a primeira guerra daquele povo, e também não era a primeira vez que Deus iria livrá-los. Pelo contrário, ele trouxe à memória todas as vezes que Deus conduziu aquele povo, e tal qual ele fez, tal qual nós precisamos fazer também. Você precisa, uma situação de medo, numa situação onde o que vai ser a primeira reação talvez seja o desespero, é confiar e crer que o Deus que fez coisas grandes, firmes e poderosas no passado, vai fazer hoje também na tua vida. Vai fazer amanhã e vai continuar fazendo, porque isso é o que Deus é e Ele não muda. O mesmo Deus que batalhou as batalhas de Israel, batalha as nossas batalhas cotidianas todos os dias, irmãos. As mesmas dificuldades que aquele povo teve de fé, talvez tenhamos também no nosso dia a dia. Aquele povo peregrinava no deserto e viu coisas que nós nunca sonhamos em ver. Os irmãos comeram um pão hoje pela manhã? Comeram um pãozinho? Mas esse pãozinho você pegou no quintal da tua casa?
Você abriu a porta da cozinha, foi lá, ou na varanda do teu apartamento e colheu um pão que estava lá caído? Você teve que ir na padaria comprar um pão de forma comprado no mercado. O povo de Israel, embora visse pão cair do céu todos os dias, e todos os dias via isso e tantas outras coisas maravilhosas e poderosas, também tinha crise de fé, irmãos. Também tinha medo. E aí é muito cômodo a gente aqui agora, em 2016, olhar para trás e para o passado e condenar aquele povo incrédulo, aquele povo rebelde, quando em muitas vezes nós, em pequenos problemas, coisas minúsculas no cotidiano, quando comparado a problemas bem maiores que aquele povo viveu, nós também nos desesperamos, nós também permitimos com que o medo nos paralise. A gente precisa, ao olhar para o texto, aprender como de fato viver a vida, e é viver uma vida que seja ressignificada pela fé no Deus que nós cremos e dizemos crer. Como eu estava falando, um grande mal desse século é o senso de autopreservação da vida, de querer se autoproteger. E aí você olha para as páginas dos evangelhos e vê Jesus falando coisas do tipo: aquele que quiser salvar a própria vida, vai perdê-la. Aquele que quiser cercar-se de cuidados, aquele que quiser proteger a sua própria vida, vai acabar perdendo, porque a gente não dá conta. Quem é que pode alterar um fio de cabelo para deixar de cair da cabeça? A gente não consegue dar conta disso. De outra forma, ao entregarmos todos os cuidados da nossa vida nas mãos daquele único que pode cuidar, e aí sim, de fato, isso a gente faz uma coisa inteligente. Esse sentimento de entregarmos a Deus e trazermos à memória coisas que relembrem os grandes fatos de Deus, fatos que foram feitos no passado por Ele. Se você parar para lembrar situações passadas, onde quais coisas Deus te livrou, quais coisas Deus fez na tua vida, por que lugares Deus já te conduziu em segurança, coisas grandes, maravilhosas que Deus fez na tua vida no passado, Ele quer fazer ainda hoje, Ele quer fazer ainda essa noite, quer continuar agindo na tua vida. A gente precisa recobrar, por exemplo, um outro profeta do Antigo Testamento chamado Jeremias, que me escreve e te escreve um livro de lamentações, um livro onde ele vai olhar para Jerusalém destruída, uma Jerusalém sitiada, uma Jerusalém em pedaços, uma Jerusalém que talvez possa se comparar à tua vida hoje em termos de destruição e falta de esperança. Ele olha para aquela cidade e, assim como ele olha para a cidade, Deus olha para a tua vida, e esse é o desafio. Lamentações, Jeremias, embora lamente e lamente muito, ele tira um aprendizado para mim e para você nessa noite. No 3:21 ele vai dizer: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para que os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar-se em silêncio a salvação do Senhor. Jeremias, tal qual Josafá, tinha todos os motivos para abandonar a fé, para descrer, para falar mal de Deus, para espraguejar, para murmurar. Mas, pelo contrário, ele enche o coração dele de esperança, porque ele conhece a Deus de perto. Se nós de fato conhecemos a Deus de perto e quem Deus é e foi no passado para nós, é isso que deve permear o nosso coração face a qualquer tipo de problema. Por último, meus irmãos, a gente aprende aqui no verso 14 de 2 Crônicas 20. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, de Jeiel, um dos filhos de Asaf. E o Espírito do Senhor, a partir desse homem, disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não tenham medo, nem vos assustem por causa dessa grande multidão,
pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Esse mesmo Espírito do Senhor que encheu esse homem e deu uma palavra de esperança, está presente nessa noite aqui, falando ao teu coração. Essa guerra e essa batalha não é tua. As guerras e batalhas que nós lutamos no nosso cotidiano não são nossas guerras. Existe um Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que luta as nossas guerras por nós, irmãos. Agora, se nós não lançarmos confiança de fato nessa palavra, e se nós, por não crermos nisso, quisermos colocar armaduras, armas, redobrar as nossas defesas, aumentar o número do nosso exército e partir para as batalhas com a nossa própria força, vai acontecer exatamente o mesmo resultado que aconteceu com Israel todas as vezes que eles partiam para a batalha por conta própria ou por sua conta e risco. O que acontecia com Israel? Perdia e perdia. Na conquista da terra prometida, se você entende o que eu estou falando, na conquista da terra prometida, quando Israel ia e lutava debaixo de uma palavra de Deus, olha, vai lá e luta, não importava a quantidade de homens. Lembra de Gideão? Com quantos homens Gideão foi para a guerra? Ele foi com 32 mil homens. E aí, não, tem muita gente aqui, peraí, tira um pouco de gente. Tira um pouco de gente, porque talvez se nós formos para a guerra do nosso cotidiano com 32 mil homens, não tenha espaço para a glória ser de Deus. A glória vai ser nossa, vai ser com o nosso recurso. Se a gente entende, e exemplificando, que a obra missionária pode ser feita com dinheiro, não tem espaço para a glória ser de Deus. Então a gente pode colocar um alvo tão grande quanto a nossa igreja possa fazer e bater. A gente pode colocar um alvo de 35 milhões de reais e aparecer em 35 milhões de reais aqui. Mas se a gente intencionar e imaginar que é a força do dinheiro que vai tirar o homem das drogas, meus irmãos, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O que aconteceu com Gideão naquela época? Tem muita gente, separa um pouco, faz um teste final, e ele vai para uma guerra com 300 pessoas. E aí não tem espaço para a glória do homem dizer que foram 300 pessoas que venceram aquela batalha. E aí, por menor que seja o alvo e por menor que sejam os recursos financeiros, não tem espaço para a gente se vangloriar, porque a gente sabe que o poder que tira o homem do pecado e coloca nome escrito no livro da vida é um poder espiritual do Espírito Santo vindo do trono do céu. Não é dinheiro que faz isso, irmãos. Dinheiro no mundo nenhum faz isso. E é por isso que o Bruno, nessa manhã falou, para quem estava presente e ouviu, que na obra missionária R$1 vale mais do que R$1.000. Ele disse isso. Porque R$1 usado com o poder que vem do alto modifica muito mais vidas do que R$1.000, que podem fazer tantas e tantas e tantas coisas, mas que não conseguem comunicar valores e verdades espirituais e não transforma pecadores em santos, em salvos. É tal qual a mesma fala de Jesus com os seus discípulos no templo, quando vê ricaços deixando quantias enormes de dinheiro e vê uma simples viúva trazendo 2 moedas, e ele diz para os discípulos, olha, é aquela mulher que foi a que deu mais dinheiro. A lógica humana não é a lógica de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Falamos tanto isso hoje lá na EBD, da juventude. Enquanto você, crente, luta uma batalha espiritual, será chamado de louco, porque as tuas armas são espirituais, e tem que ser assim, meu irmão. Tem que ser sem lógica para o mundo, só precisa fazer lógica no plano espiritual. Existem algumas situações que se levantam em nossa vida e se levantam costumeiramente. Se a gente tiver medo, se a gente recuar, se a gente permitir com que a nossa fé seja abalada, de fato sucumbiremos. De fato, tal qual foi cantado aqui pelo Mateus, começaremos a afundar. Porém, a nossa fé e o Deus a qual nós servimos é um Deus poderoso o suficiente para nos conduzir em vitória, como a Ana falou aqui já também. É um Deus capaz de nos fazer mais do que vencedores, a ponto de cantarmos vitória antes do tempo, porque sabemos que com Ele a nossa vitória está garantida. Com Ele Jericó vai ser sitiada e invadida
com homens quebrando vasos, sem ninguém passar a mão na espada. Essa luta de Josafá foi vencida, sabe como, meus irmãos? Com muito jejum no início, com muita capacitação espiritual, com muita fé, com muita certeza, trazendo à memória aquilo que dava esperança, crendo na bondade do Senhor. E na hora de ir para a batalha, qualquer general diria: vamos botar a tropa fortemente armada na frente. Sabe qual foi a instrução? Vamos colocar os cantores na frente da batalha. Vamos com o exército, mas lá na frente, no fronte de batalha, ao invés de ter homens fortemente armados, vamos colocar homens cantando um louvor, cantando a benignidade do Senhor, cantando o quanto Deus é bom. E vamos para a guerra sim, cantando o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é fiel, ainda que sejamos infiéis. Ele é fiel, Ele não pode negar aquilo que Ele é: fidelidade pura, amor todo-poderoso, grandíssimo, santo. Vamos cantar isso na frente das nossas batalhas. Vamos erguer sobre as situações do dia a dia louvores a Deus. Vamos buscar um poder que capacita para vencer. Não vamos deixar o medo nos paralisar. Eu queria te convidar a refletir numa música. É uma música belíssima e enquanto eu meditava nesse texto, essa música veio na minha mente. Não sou eu que vou cantar não, né, Gabriel? Não? Existem situações que se levantam o tempo todo na nossa vida. Para a gente buscar
essa fidelidade de Deus, que por mais que a gente tenha crises de fé, Ele estende a mão, caminha com a gente. Queria terminar o culto dessa noite fazendo a leitura de um salmo, e que esse salmo possa encher o teu coração essa semana. É o Salmo 121. Elevo os olhos para os montes e me pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro só vem de um lugar. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dormirá e não dorme o guarda de Israel, aquele que te protege. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te fará mal nenhum de dia e nem a lua de noite. E o Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. É esse Deus que nós cremos, nesse Deus que nós existimos, é esse Deus que é a fonte de toda a vida que nós respiramos. Esse é o nosso respirar. Esse é o Deus que nos move, irmãos. É esse Deus que te faz sair da cama todo dia e viver uma vida difícil, dura, de batalha. Mas é esse Deus todo-poderoso que te permite acordar sabendo que ao final do dia tu é um vitorioso. Por mais dura que seja a batalha, Ele está com a gente, tal e qual já falei aqui certa vez. Ele não é um Deus que te livra do vale da sombra da morte, negativo, Ele não faz isso. Mas Ele é um Deus que te promete presença e companhia. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não tem o que temer, a presença dEle está ali contigo. Ele te ergue, te leva no colo se preciso for. Basta termos fé, basta crermos, basta movermos a nossa mente para o sobrenatural, transpormos a realidade. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te somos gratos por tudo. E o primeiro motivo é pelo teu amor derramado na cruz do Calvário por nós, Senhor. Sabemos que sem o Senhor nós não podemos nada, Senhor, e não conseguimos produzir nada de bom nessa vida. Obrigado pelo teu amor que nos resgatou do pecado, e obrigado, Senhor, por caminhar conosco. Obrigado por vir morar dentro de nós com teu Espírito Santo. Louvado seja o teu nome. De fato nós não merecemos, mas cremos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça que isso foi feito. E assim é possível termos essa certeza e essa fé que não se desmancha diante das dificuldades. Sê conosco nessa noite, guarda o teu povo, a entrada e a saída do teu povo todos os dias. Protege-nos, ó Pai. Guia-nos, que o teu Espírito Santo seja o nosso condutor, que o vento do teu Espírito sopre forte em nossos corações, que possamos içar as velas dos nossos barcos e nos permitir sermos conduzidos pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te dê uma semana de paz, de